And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We do turn now to that huge car shortage fueled by a chip shortage. General Motors temporarily shutting down more than half of its plants in North America. Uma medida anunciada em Washington caiu sobre a indústria automotiva. Uma tarifa de 25% para todos os carros produzidos fora do território dos Estados Unidos da América. A promessa? Proteger empregos. A consequência? Uma onda de incertezas que ameaça fábricas, trabalhadores e consumidores em todo o continente. A General Motors, maior montadora da América, se transformou no símbolo desse impacto. O que era visto como um ano de crescimento se tornou um cenário de perdas bilionárias. Entre 4 e 5 bilhões de dólares podem desaparecer do balanço de 2025. Só no segundo trimestre, o lucro líquido despencou 35%, mais de 1 bilhão engolido apenas pelas tarifas. Wall Street reagiu sem piedade. As ações da empresa caíram quase 7% em um único dia, provocando pânico entre investidores e levantando uma dúvida. Resistirão os pequenos fabricantes? Mas os números são apenas a superfície. Em Detroit, a unidade conhecida como Fábrica Zero foi obrigada a suspender atividades no dia 11 de abril. 200 trabalhadores perderam seus postos de trabalho de forma imediata. No Canadá, a realidade não foi diferente. Em Ontário, mais de 1.200 funcionários foram mandados para casa em licença prolongada, com retorno incerto. Já em Oshawa, 700 operários viram o turno da noite desaparecer de um dia para o outro. Cada número representa uma vida em suspenso. Famílias que não sabem como pagar o aluguel. Comunidades que perdem sua principal fonte de renda. Analistas alertam que, se a tendência continuar, até 50 mil empregos podem desaparecer em toda a América do Norte. As tarifas que começaram como promessa de proteção ao trabalhador americano se transformaram em uma bomba política. Em Washington, o discurso deixou de ser apenas econômico e se tornou uma disputa aberta sobre identidade nacional e futuro estratégico. O presidente defendeu a tarifa de 25% como um ato de coragem, acusando a General Motors de má gestão. Para seus aliados, era a prova de que nenhum gigante estava acima da vontade popular. Para seus críticos, era a confirmação de um risco com a vida de milhares de famílias. A tensão atravessou fronteiras. No Canadá, sindicatos acusaram os Estados Unidos da América de transformar comunidades inteiras em reféns de uma agenda política. A líder da Unifor afirmou que cada posto de trabalho perdido em Ontário não era um erro de mercado, mas o resultado direto de decisões tomadas em Washington. Em Detroit, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Automotivos preferiu enaltecer a medida como defesa histórica da mão de obra local. O que deveria unir operários dividiu aliados. O que deveria proteger trabalhadores plantou rivalidades. E a batalha política não parou aí. Governadores de estados dependentes da indústria soaram o alarme sobre a queda das receitas fiscais e a ameaça ao equilíbrio de orçamentos estaduais. Senadores trocaram acusações em audiências públicas transmitidas ao vivo, transformando números e estatísticas em munição ideológica. Seriam as tarifas patriotismo ou autossabotagem? Seriam as perdas um preço justo a pagar ou uma destruição gratuita da base industrial construída ao longo de um século? Nas ruas de Detroit e nas cidades de Ontário, a retórica parecia distante. Os bairros marcados pela ausência de turnos, pelo fechamento de pequenas lojas e pela insegurança de quem teme perder a casa não esperavam discursos. Esperavam soluções. E é nesse contraste entre promessas políticas e realidade cotidiana que a reportagem revela sua virada. A crise já não era apenas industrial, mas social. Cada fábrica fechada esvaziava salas de aula. Cada posto de trabalho perdido retirava impostos que sustentavam hospitais e programas comunitários. O efeito cascata ultrapassava muros corporativos e entrava no coração das cidades. A situação expôs outro acontecimento: a confiança internacional. Por décadas, o corredor automotivo entre Estados Unidos da América e Canadá simbolizou eficiência e integração. Hoje, esse mesmo elo se tornou um ponto de estrangulamento, sufocado pelas próprias barreiras erguidas para defendê-lo. Seria possível reverter esse quadro ou o que se vê é o início de uma ruptura irreparável? A resposta ainda é incerta, mas os sinais são claros. Quando a política usa tarifas como armas, os alvos nem sempre são os inimigos estrangeiros. Muitas vezes, são os próprios cidadãos. A crise que parecia restrita a fábricas e balanços chegou ao cotidiano de pessoas comuns. As mudanças provocadas pelas tarifas já se refletem em algo que nenhuma família consegue ignorar: o custo de viver. No supermercado, o carrinho está mais vazio. No posto de combustível, o tanque nunca enche. E na concessionária, o sonho de trocar de carro virou um cálculo impossível de fechar. Cada picape fabricada no país custa agora milhares de dólares a mais para sair da linha de montagem. O valor extra recai sobre quem compra.
Famílias de classe média que planejavam adquirir um veículo novo se veem obrigadas a adiar ou simplesmente desistir da compra. Em bairros operários, a realidade é pior. Não se trata apenas de escolher o modelo mais barato, mas de decidir se é possível continuar com um carro na garagem. Em Detroit, moradores contam que as prestações mensais cresceram tanto que já rivalizam com o aluguel da casa. Uma família que sonhava com a chegada do primeiro carro elétrico desistiu diante da soma final. O incentivo fiscal de $7.500 foi cortado e a diferença pesa como nunca. O que era vendido como símbolo de futuro sustentável virou um luxo distante. O reflexo não se limita às grandes cidades. Em regiões menores, cada fábrica parada desencadeia um efeito dominó. Restaurantes perdem metade dos clientes sem os turnos noturnos. Caminhoneiros ficam dias sem carregar mercadorias. Escolas relatam um aumento de pedidos de ajuda alimentar, porque pais desempregados não conseguem mais sustentar a rotina dos filhos. É o tipo de impacto que não aparece nos índices de produção, mas que corrói a vida de comunidades inteiras. Em Oshawa, no Canadá, uma comerciante resume em poucas palavras o que sente. Não são só carros que deixaram de ser produzidos. Foi a esperança que saiu da linha de montagem. O depoimento ecoa em outros lugares. Em Ontário, moradores falam de ruas cada vez mais vazias, como se a ausência de trabalhadores tivesse acabado não apenas com as fábricas, mas também os bairros que dependiam delas. No meio desse cenário, cresce a sensação de abandono. Trabalhadores ouvem discursos políticos que prometem um futuro de prosperidade, mas no presente só enxergam salários cortados e prateleiras mais caras. A incerteza virou parte do cotidiano. Será que as decisões tomadas nos gabinetes de Washington realmente protegem quem mais precisa? Ou será que transformam justamente essas famílias em peças descartáveis de um jogo maior? O contraste é evidente. Enquanto números e estatísticas ocupam relatórios, a vida real revela rostos marcados pela ansiedade, pais que fazem contas impossíveis no fim do mês, jovens que desistem de estudar porque não acreditam mais no emprego garantido nas montadoras. Idosos que lembram com nostalgia de uma época em que trabalhar em Detroit ou em Ontário significava estabilidade. O mundo observa. Investidores buscam refúgio em mercados mais estáveis. Países da Europa e da Ásia já se movimentam para ocupar os espaços deixados pelo recuo americano. O que era visto como liderança natural agora precisa ser reconquistado a cada decisão. E a história mostra que impérios não caem apenas por guerras. Muitas vezes, eles se desfazem por escolhas que minam a confiança de dentro para fora. É aqui que esta reportagem encontra sua reflexão final. Porque compreender esse momento não é apenas analisar tarifas e balanços. É entender como as trajetórias de líderes globais moldam o destino de milhões. Presidentes como Donald Trump e Xi Jinping mostram, com suas estratégias e confrontos, que decisões individuais podem reconfigurar o mapa da economia mundial. Para aprofundar essa análise, preparamos um e-book exclusivo sobre as biografias desses líderes que estão no centro das transformações atuais. O acesso está disponível no comentário fixado. Se esta reportagem trouxe novas perspectivas, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários. Cada participação fortalece o espaço para discussões que vão além das manchetes e ajudam a revelar o que muitos preferem esconder. Muito obrigado pela sua audiência e pela confiança. Seguimos juntos, trazendo histórias que explicam não apenas o presente, mas também os caminhos que ainda estão por vir. Até a próxima.